Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Que a graça e a paz de Jesus estejam aí com você nessa hora do almoço aí abençoada, em que nós estamos juntos aqui para trazer para a sua vida a palavra desse Deus maravilhoso que tanto te ama, que tanto se importa com a tua vida, viu? Você que está ouvindo aí do lado, você que está do outro lado aí, querido ouvinte, saiba de uma coisa: Deus se importa com você de verdade. O Senhor Jesus quer realmente entrar na sua vida e quer fazer de você uma pessoa nova. Ele quer te dar uma segunda chance, Ele quer te dar uma nova vida, se você permitir que Ele entre na sua vida. Glória a Deus por isso. Quem está falando aqui com você, querido, é o pastor Gilberto Costa. E esse é o programa Aprendendo a Palavra, que você tem aí no seu rádio todos os dias, de segunda a quinta-feira, sempre nesse horário abençoado do almoço, entre meio-dia e 2 da tarde. Esse programa é trazido para você, querido, pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Então, nós buscamos assim a cada dia trazer para você um tema bíblico que pode e certamente vai provocar uma mudança na sua vida, provocar uma transformação completa. Afinal de contas, é para isso que nós buscamos Jesus, para a gente realmente ser totalmente transformado, totalmente recriado, conforme os planos de Deus. Então isso é maravilhoso. E, queridos, hoje eu trago para vocês um tema que é um tema muito interessante, que é o seguinte: é muito comum, toda vez que você que é pai ou que é mãe, não sei se você tem essa experiência aí, ou você que é filho, quando acontece um fato, que o pai ou a mãe tem que repreender o filho, o filho faz alguma coisa errada, e aí o pai e a mãe tem que repreender aquele filho. É um momento que não é fácil, Não sei se você concorda comigo, querido ouvinte, mas não é fácil para o pai nem para a mãe, porque há ali um amor incondicional pelo filho, O pai e a mãe amam o filho, independente do que o filho faça, o amor não acaba. Mas naquele momento o pai e a mãe percebem que quando o filho comete um erro, é importante a repreensão, É importante para que aquele filho possa entender aquilo que fez de errado, tenha chance de se arrepender e tenha chance de mudar de caminho, mudar de atitude. Mas é claro que quando a gente vai repreender alguém que a gente ama, dá aquela coisinha no coração, Mas a gente sabe que se ficar sem repreender é pior, porque aí a gente não vai estar educando aquele filho ou aquela filha. E aí o que pode acontecer? Uma criança, um jovem, que cresce e que nunca é repreendido, vira um adulto infeliz, Porque vira uma pessoa acostumada a nunca ser contestada, A nunca ter as suas obras verificadas. E o que pode acontecer com isso é que a vida vai acabar repreendendo essa pessoa na marra, E quando a vida repreende na marra, normalmente a repreensão é pesada, A pessoa acaba sem estrutura, muitas vezes acaba tendo até um troço, Sendo uma pessoa rebelde,
que não aceita o mundo, não se encaixa nas regras e nos limites, né? Uma pessoa sem limite. Então repreender não é fácil. E ser repreendido, você aí que é filho, né? Que é filha, e você recebe aquela repreensão, né? De repente seu pai, sua mãe, aquela pessoa que você tem todo o carinho, que você ama, e aí você naquele dia fez uma coisa errada, e de repente você vê sua mãe e seu pai mudarem de tom com você e te repreenderem, né? E aí você também, não é um momento bom, né? A gente ser repreendido assim, ter aquele erro que nós cometemos sendo descoberto, né? Sendo trazido para a luz, e ali a gente sendo obrigado a reconhecer o erro e a se arrepender, a pedir desculpas, né? Então, veja que a repreensão, muita gente não gosta de fazer a repreensão e muita gente também não gosta de receber a repreensão. Porém, queridos, sem a repreensão, o que acontece, né? A gente já viu que a criança, o jovem que nunca é repreendido, cresce sem limite. E aí vira um adulto insuportável, sem limite, frustrado. Porque uma hora a vida dá um limite na pessoa, né? A gente não pode ter sempre tudo o que quer. Tem uma hora que a própria vida se encarrega de dar limites à pessoa. E como a pessoa muitas vezes não se acostumou desde pequena a ser repreendido, repreendida, então muitas vezes essa pessoa não aguenta e se torna um rebelde, né, e começa a fazer muita besteira. E então vejam que a repreensão, ela é realmente uma coisa boa. E para a gente que recebe a repreensão é bom, porque é uma oportunidade de acertar, não é? É muito bom a gente poder ouvir alguém falando para nós, alguém dirigindo, né? Alguém dizendo alguma coisa para a nossa vida, né? Alguém contribuindo com o nosso crescimento, né? Aquela pessoa que só quer ter por perto amigos que aprovam tudo que você faz, normalmente é uma pessoa que não consegue conviver com o questionamento, né? E é sempre bom a gente ser questionado nas nossas atitudes, porque é uma oportunidade da gente verificar se nós estamos realmente ali certos, né, daquilo que estamos fazendo. Então hoje o assunto que eu trago para a gente poder estudar e para você, ouvinte, poder refletir junto comigo, é o momento em que nós somos repreendidos pela palavra de Deus. Eita, pastor, como é que é isso? Porque nós falamos agora há pouco sobre a repreensão familiar, não é? Às vezes o pai ou a mãe tem que repreender o filho. Às vezes é uma repreensão profissional, não é? Às vezes você está no trabalho e aí chega o chefe e vai apontar uma coisa que você não teve um bom desempenho, né? Alguma coisa que você não fez direito, e aí você também vai muitas vezes reconhecer, não é? O ideal é isso, né? Realmente não fiz isso aqui direito não, mas eu vou melhorar. Da próxima vez eu acerto, né? Vou estudar melhor, vou prestar mais atenção, né? Então a gente pode ser repreendido em casa, no trabalho, né? E também pela palavra de Deus, né? Então, muitas e muitas vezes, queridos, ao longo da nossa caminhada, nós seremos confrontados com a palavra de Deus e até repreendidos pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai questionar aquilo que nós estamos fazendo, as nossas atitudes, aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos falando na nossa boca. E olha, essa repreensão que a palavra de Deus faz pode acontecer em vários momentos. Por exemplo, pode acontecer enquanto você está ouvindo uma pregação, durante um culto na igreja. Por exemplo, você está lá ouvindo o culto, aí vem aquela palavra que parece que o pastor sabe da sua vida, parece que é um culto particular, né? Feito para você. Você fica até pensando, esse meu amigo que me convidou, ele contou a minha vida para o pastor, por isso que ele está falando para mim. Mas não é não, viu, querido? Não fique pensando assim não. Isso aí é o Espírito Santo que está falando para você, para poder tocar a sua vida, para poder mudar a sua vida, para te dar uma segunda chance de viver.
Você pode também ser repreendido pela palavra quando você está lendo a Bíblia em casa. Então você está lendo ali uma coisa e a Bíblia fala para você, olha, não é para fazer assim. E aí você, eita, se lembra, mas Deus, eu estou fazendo assim na minha vida, e agora? O que eu faço? Né? Então, você está lendo a Bíblia ali, você pode ser repreendido. Por exemplo, numa pregação através do rádio, como você está ouvindo agora, nosso programa aí pelas ondas do rádio, de repente alguma coisa que a gente vai ler, que a gente vai trazer da palavra, talvez você se sinta repreendido, né? Já se sinta assim, opa, isso aí é comigo. Está falando de uma coisa que eu faço, né? Que Deus está dizendo que não agrada a Ele. Você pode também ser repreendido, de repente, através de uma orientação de um irmão ou de uma irmã em Cristo. Então, alguém que Deus usa, porque às vezes Deus fala, viu, pessoal? Deus fala para alguém e Deus pede que aquela pessoa vá falar com a outra e passe a mensagem do Senhor, né? E às vezes Deus usa a pessoa para nos alertar, não é? Para abrir os nossos olhos. Às vezes a gente não tá andando como Deus gostaria, né? Às vezes a gente não está agradando a Deus com nossas atitudes, pensamentos e palavras. E aí Deus usa um irmão, uma irmã, usa alguém. Às vezes Deus usa até quem não é de Jesus, quem não entregou o governo de sua vida a Jesus ainda. Na Bíblia há relatos de Deus usando até um animalzinho para poder falar com um profeta que estava fazendo uma coisa insensata, uma loucura, que não agradava a Deus. Então, Deus usa, sabe, gente? E a questão que a gente pergunta é o seguinte: não importa como a repreensão vem, isso não importa. O que importa de verdade, queridos, numa repreensão que vem de Deus, são duas coisas importantes. Pense bem aí. A primeira coisa é a seguinte: a repreensão, ela só é válida se ela for de fato baseada na palavra de Deus e não em regras ou doutrinas que tenham sido criadas pelo ser humano. Então, quando a repreensão vem e ela tem base na Bíblia, que a gente acredita que é a palavra que Deus deixou, toda a orientação, toda a revelação de Deus, a gente acredita que Deus orientou aí os escritores da Bíblia, inspirou esses escritores. Olha, foram cerca de 40 escritores que escreveram 66 livros da Bíblia. Durante 1.600 anos, mais ou menos, esses livros foram escritos. E a gente acredita que Deus inspirou esses homens, que Deus preservou a palavra dele perfeita, justamente para fazer com que a palavra dele chegasse até nós. Então, a primeira coisa importante da repreensão é que ela não seja assim, eu estou te repreendendo porque eu acho isso assim, assim. Olha, se você me perguntar, pastor, o que você acha disso? Eu vou dizer para você, eu não acho nada. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, né? Vamos pedir a opinião de Deus, porque a opinião de Deus é a que vale mesmo. Então, primeiro ponto importante da repreensão, que ela seja realmente algo que venha direto da Bíblia, com embasamento da palavra de Deus, né? Agora, o segundo ponto, e mais importante de uma repreensão feita por Deus, é que toda vez, querido ouvinte, que Deus te repreende, Ele não quer te entristecer, sabe? Ele não quer te humilhar, Ele não quer pisar em você ou em mim, não. Toda vez que Deus repreende a gente, o interesse dele é nos levantar, não é nos botar para baixo, não é fazer a gente se sentir mal, não é fazer a gente se sentir, sabe, desprezado, esquecido, sentir que a gente não vale nada. Não, negativo. Deus repreende para nos levantar, para nos abrir os olhos, para nos mostrar que aquele caminho que nós estamos indo não vai dar em coisa boa, porque Ele sabe mais do que nós, não é? Ele é o Deus Todo-Poderoso, tem todo o poder. Ele é o Deus
onisciente, que sabe todas as coisas. Ele é o Deus onipotente, que tem todo o poder, não é? Então ele sabe muito mais do que nós. Então se ele avisa, ó, não vai por aqui não, que não vai dar certo. Ele só está fazendo isso porque ele nos ama. Então Deus, queridos, só repreende aquela pessoa a quem ele ama e a quem ele quer ver transformado, sabe? Deus repreende para abrir os nossos olhos e para ouvir da nossa boca as seguintes palavras: sim, Pai, eu entendi a tua repreensão, eu reconheço que de fato, de verdade, eu tenho agido mal, eu tenho tido esses pensamentos assim, 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 aí a gente confessa mesmo, tenho tido essas atitudes, essas palavras, mas Pai, eu quero mudar, me transforma, me faz conforme a tua vontade. É tudo, querido ouvinte, é tudo que Deus quer ouvir da sua boquinha, tudo. Não há nada mais bonito para um pai, uma mãe, não é? Pense aí, você que é pai, você que é mãe e está me ouvindo. Não há nada mais bacana, mais bonito do que você repreender o seu filho, a sua filha, e de repente você ouvir dele assim: mamãe, eu reconheço que eu errei mesmo, me desculpe, mas eu quero acertar. Como é que eu devo agir da próxima vez? Olha, você fica toda feliz, não é? Se o filho faz uma coisa dessa. Pois bem, com Deus é a mesma coisa. Deus, ele quer também que a gente tenha essa postura de alegria, de dizer: graças a Deus, Senhor, obrigado porque o Senhor me repreendeu. Obrigado porque o Senhor não me deixou que eu continuasse naquele caminho sem me avisar que aquilo ia fazer mal para mim. E aí ele repreende, mas ele deixa, querido e querida ouvinte, você decidir. O livre-arbítrio, a decisão é sua, mas Deus vai te orientar, Deus vai derramar direção na sua vida. E isso a gente vai ver, talvez a parte da Bíblia mais bonita que fala sobre a repreensão de Deus está lá no livro de Provérbios. Então procure aí na sua Bíblia, ou então anote aí no seu caderninho. Você vai procurar o livro de Provérbios, que está lá no Velho Testamento. Então você já sabe, né? A página de índice da sua Bíblia, você já está marcada, né? Pega assim um marcador de livro, já bota lá na página de índice. Aí você vai lá no índice, você vai procurar no Velho Testamento, o livro de Provérbios, é já no finzinho do Velho Testamento. E aí você vai até lá, você vai encontrar o capítulo 3. Nós vamos hoje dar uma passada linda, comer essas palavras com todo o carinho do capítulo 3 de Provérbios, para a gente ver que coisa bonita. Olha, o livro de Provérbios, para você saber, ele foi escrito pelo rei Salomão. Então, o rei Salomão foi o filho do rei Davi. E o rei Salomão, ele tem um relacionamento muito bonito com Deus, porque quando o pai dele, Davi, já velhinho, morre e passa a Salomão o reinado de Israel, então Salomão, ele agrada muito a Deus, porque ele, vendo que recebeu um reino de um rei que foi tão importante, né, para toda a vida de Israel, que foi o rei Davi, e ele sendo jovem ainda, ele então se preocupa que ele está recebendo esse reino, e ele pede a Deus sabedoria para governar bem o povo, para ser um bom rei, para ser um bom líder político, um bom líder espiritual, né? Então Deus fica com o coração tocado com esse pedido de Salomão. Deus diz assim: olha, porque você não me pediu riqueza, você não me pediu que eu abatesse o seu inimigo, mas você pediu sabedoria. Então, por causa disso, eu vou te dar muita sabedoria, mas também muita riqueza, e também vou te dar poder sobre os seus inimigos. Olha que bonito. Então, esse livro de Provérbios, você vai encontrar pura sabedoria de Deus. Na Bíblia inteira, você vai encontrar sabedoria, mas esse livro de Provérbios, em especial,
ele trata só de assuntos de sabedoria do dia a dia. É espetacular. Ensina a gente a ser bom marido, boa esposa, bom filho, bom pai, bom funcionário, bom empresário, sabe? Bom empregado, bom patrão, bom político, bom cidadão. É uma coisa linda. E nesse capítulo 3, então, ele fala especificamente aqui sobre a repreensão de Deus, quando Deus repreende a gente. Então, vamos ler juntos aí. Vocês já encontraram Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos ler juntos. Diz assim a palavra de Deus. Olha Deus falando com você, hein? Prepare o seu coração que Deus vai falar com você agora. Diz assim a palavra de Deus. Filho meu, olha o carinho do Senhor, né? Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Olha, então Deus já começa alertando a gente para que a gente não esqueça aquilo que Deus tem ensinado para nós, né? Então você tem ouvido essa palavra de Deus aqui na rádio, todo dia com a gente, com outros irmãos e irmãs em outros horários, em outras rádios também, na televisão, na igreja. Então não esqueça, querido, olha, cada ensinamento desse que você ouve da palavra de Deus, faça um esforço, mas plante ele no seu coração. Não deixe passar não, sabe? Como se fosse o vento assim. Ah, o que foi mesmo? Às vezes a gente está conversando, né? O que foi mesmo o assunto que foi pregado ontem na igreja? Ah, não sei, não lembro. O que foi mesmo ontem que você estava ouvindo aquele programa de rádio, que você gosta da palavra de Deus? Qual foi o assunto mesmo? Eita, me esqueci, que é a correria do dia a dia. Então, não deixe, querido, que o diabo venha roubar da sua mente e do seu coração essas pérolas de ensino preciosas que Deus derrama, sabe? Não é porque é a gente que está falando, porque não importa quem está falando, sabe? A gente que está falando aqui para você é o que menos importa nesse negócio. O que importa é a origem desse ensinamento. A partir do momento que eu estou lendo para você a palavra de Deus, então quem está falando ao seu coração é o próprio Jesus Cristo, porque a Bíblia nos garante que Ele é a palavra de Deus, Ele é o verbo de Deus. E quem está confirmando no seu coração aí que essa palavra é verdade é o Espírito Santo de Deus, que se interessa pela sua vida. Então por isso que Deus fala aqui, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. E aí Deus segue dizendo, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Quer dizer, guarde os mandamentos de Deus no coração. Guardar também quer dizer praticar, pratique, né, os meus ensinamentos. E aí Deus vai ensinar por que você deve fazer isso. Deus vai falando assim, ó, porque eles quem? Os mandamentos, né, os ensinos. Porque eles aumentarão os teus dias, olha lá, e te acrescentarão anos de vida e paz. Oh, glória a Deus, olha, Deus prometendo aqui, isso é promessa de Deus, dizendo, se você não esquecer dos meus ensinos e guardar os meus mandamentos, eu vou aumentar os teus dias na terra, né? E vou te acrescentar anos de vida e de paz. Quer dizer, não é só anos de vida, que às vezes acrescenta, a pessoa vive mais, mas vive na agonia, mais tempo na agonia. Não, com Deus é acrescentar ano de vida e de paz. E aí segue a palavra de Deus dizendo, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço. Olha, quer dizer, não se afaste da benignidade e da fidelidade. Seja fiel, tenha bons olhos com as coisas, com as pessoas, né? Atas ao pescoço, quer dizer, amarra no pescoço, anda no teu pescoço com fidelidade, com benignidade, né? E aí segue dizendo a Bíblia, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Oh, glória a Deus. Olha, Deus dizendo aqui para nós, né? Se nós
guardarmos os ensinos, os mandamentos, andarmos no nosso coração com benignidade, com fidelidade a Deus, escrevermos esses mandamentos na tábua do nosso coração, nós vamos achar graça diante de Deus. A gente já aprendeu aqui o que é graça, né? Graça é Deus dando pra gente um presente que a gente não merece. Isso é que é graça, porque se a gente merecesse, não seria graça, seria merecimento, né? Olha que bonito. Então a graça é isso, nós não merecemos, mas Deus nos amou a si mesmo. Nós deveríamos pagar um preço alto pelo nosso pecado, mas quem foi pagar o preço no nosso lugar? Foi Jesus Cristo. Então, se a gente fizer isso que Deus está orientando, vamos achar graça e boa compreensão. E veja que bonito aqui, diante de Deus e também diante dos homens. Olha que beleza, né? Lindo. Agora vem uma parte assim que talvez seja o núcleo, queridos, dessa palavra. Diz assim o Senhor: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Opa! Peraí, pastor, que história é essa aqui? O que é estribes? Estribes é um verbo que vem do estribo que você põe lá no cavalo. Você tem que pôr o pezinho no estribo da sela, né? Porque senão, se você não... É aquele ferrinho que você coloca o pé e se apoia. Porque senão você cai da sela, né? O cavalo começa a trotar. Uma vez eu fui subir num cavalo, era inexperiente, primeira vez. Ninguém me avisou que tinha que botar o pé lá. Nossa, o cavalo começou a andar e eu fui caindo para o lado e foi um desastre. Então, estribar, se estribar, quer dizer se apoiar, né? O que a Bíblia está dizendo aqui. Então, o que é que Deus está falando? Confia, olha, ouvinte, isso é para você. Confia no Senhor, em Deus. Mas confia em Deus de todo o teu coração. Quer dizer, confia em Deus de verdade, entregando a Deus, confiando que Deus está na frente da sua vida, confiando que se você deixar Deus entrar, Ele vai fazer uma obra maravilhosa. E ao mesmo tempo a Bíblia diz, olha, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, quer dizer, não te apoies no teu próprio entendimento. Oh, queridos, esse é o maior problema da humanidade de hoje, que é o seguinte: a pessoa que confia na força do seu braço, na força do seu entendimento. É aquela pessoa, eu já fui uma pessoa assim um dia, antes de entregar o governo da minha vida a Jesus Cristo, antes de aceitar o convite de Jesus para que Ele pudesse entrar na minha vida, eu era assim. Eu confiava, eu me apoiava no meu próprio entendimento, sabe? Eu me achava uma pessoa que sabia muito, que conhecia as coisas, que estudava muito e que eu já tinha resposta para quase tudo. E eu, às vezes vinha alguém de Jesus me dar uma palavra e eu dizia, não, mas eu não concordo com isso, não. Olha só. Mas quem era eu para discordar do Deus Altíssimo, né? Mas eu estava cheio de mim. Eu estava confiando no meu entendimento. E aí o que aconteceu na minha vida? Chegou um dia que aquela confiança que eu tinha passou-se um problema gravíssimo. Eu, minha esposa, ela muito doente, 6 anos doente, quase morrendo. E aí Deus me fez ver, não é? Eu pude ver que o meu entendimento não estava valendo nada, nada. Minha sabedoria, o meu conhecimento, a minha força, de nada adiantou. E aí Deus me abriu os olhos e eu pude ver que eu devia confiar no Senhor de todo o meu coração e não me apoiar no meu próprio entendimento. Olha como é bom quando a pessoa reconhece isso, sem precisar ir bater lá no fundo do poço como eu fui. Como é bom. Eu espero, ouvinte, que você consiga enxergar isso que eu estou te falando. Isso que eu estou te falando é muito importante. Antes que você chegue no fundo do poço, porque aí você vai economizar muito sofrimento.
mas se não for assim, paciência. Às vezes é bom quando a gente chega no fundo do poço, que aí a gente já abre o coração e Deus pode entrar e transformar com mais facilidade a nossa vida, né? Então, glória a Deus, essa palavra está gostosa, né? Está bonita, está interessante. E nós vamos avançar mais no capítulo 3, mas daqui a pouquinho a gente continua. Vou deixar você com esse versículo por enquanto. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, quer dizer, não te apoies no seu próprio entendimento. Nós vamos agora para um pequeno intervalo. Vamos ouvir alguns louvores para você ir adorando esse Deus e dizendo para Ele os teus sentimentos a respeito dele, como Ele é maravilhoso, convidando Jesus Cristo para entrar na sua vida, para assumir o controle da sua vida. E daqui a pouquinho a gente volta com a continuação desse estudo tão abençoado, tá bom? Então fiquem na graça e na paz de Jesus e até já! Ensino Bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação, Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para continuar o nosso estudo aí abençoado, depois desses louvores aí que nos aproximaram do Senhor, que trouxeram paz ao nosso coração. Vamos continuar o nosso estudo. Hoje, quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa. Você está assistindo ao programa Aprendendo a Palavra e nós estamos aqui num tema fantástico hoje, que é como nós devemos lidar com a repreensão de Deus na nossa vida. Então, olha que coisa linda. Nós estávamos falando no bloco anterior do programa que durante toda a palavra de Deus nós encontramos momentos onde Deus vai nos repreendendo, nos dirigindo, mas talvez o momento mais bonito onde Deus fala na palavra sobre o porquê Ele nos repreende e o que acontece quando a gente reage bem a uma repreensão de Deus, está lá no livro de Provérbios, no capítulo 3. Era esse livro que nós estávamos lendo aqui no bloco anterior, e nós paramos naquele versículo do capítulo 3, que diz assim, logo no comecinho: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Achou aí? Na sua Bíblia, Provérbios, capítulo 3. Olha que lindo esse versículo, não é? Confia no Senhor. De qualquer jeito, pastor? Não. De todo o teu coração. Confia no Senhor de verdade, com tudo, com toda a confiança. E não te estribes, quer dizer, não te apoie no teu próprio entendimento. E aqui o versículo seguinte, Deus já faz assim Deus deixa claro o que Ele quer dizer com essa palavra, quando Deus diz assim, ó, reconhece a Deus, né, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Olha, então quer dizer, reconheça a Deus como Senhor dos teus caminhos. Deixe Deus governar a tua vida.
e ele endireitará as tuas veredas. Segue aqui a palavra dizendo, ó, não sejas sábio aos teus próprios olhos. Oh, Jesus. E aí, querido ouvinte, hein? Essa merece uma paradinha, né? Olha, pastor, que essa me pegou. Me pegava também, querido ouvinte. Eu era assim, eu era sábio aos meus próprios olhos. Eu achava que eu sabia das coisas, mas a Bíblia está dizendo, ó, não sejas sábio aos teus próprios olhos. Não ache que você sabe as coisas não, sabe? Se submeta ao Senhor, sabe? Se submeta, se entregue com humildade à direção de Deus, porque Ele sim é que sabe todas as coisas. Nós não sabemos de nada, viu? A gente descobre, uns descobrem antes, outros só descobrem na dor mesmo, na pancada. Depois de errar muito, né, de dar muito murro em ponta de faca, aí descobre e realmente confessa a Deus. Deus, eu realmente não sei não. Porque se continuar a minha vida seguindo com o meu comando, esse barco vai afundar, Deus. Venha ser o capitão do meu barco. Faça isso, querido. É a melhor coisa que você faz na sua vida. E aí segue a Bíblia dizendo, teme ao Senhor. Teme quer dizer respeita, viu, gente? Não é medo, não. Teme ao Senhor, respeita ao Senhor. E aparta-te do mal. Olha quanta sabedoria nessas palavras, né? Aparta-te, quer dizer, o que é apartar? Separar. Separe-se do mal, saia fora. Se ali está tendo uma coisa que te leva para o mal, vá embora. Às vezes é uma rodinha de conversa entre amigos, começa o assunto a ficar pesado, pornográfico, sensual, vá embora. Às vezes é aquela colega de trabalho que vem com sensualidade, você é uma pessoa comprometida, sai fora. Às vezes é aquele colega de trabalho, mulher, que vem para você cheio de conversa, todo metido a bonitão, e você é uma mulher comprometida, caia fora. Às vezes é uma oportunidade de comprar alguma coisa pirata, sonegar um imposto, roubar. Sai fora, aparta-te do mal, se separe do mal. Aí Deus continua dizendo, será isto saúde para o teu corpo, olha, e refrigério para os teus ossos. Veja que coisa, né? Deus dizendo aí da interferência direta de que quando a gente se afasta do mal, nosso corpo tem saúde. Olha aí a ligação do espiritual com a carne, né? Já ao contrário, né, quando a gente vive ali enfronhado com o mal, aí não só o espírito sente, como o corpo também sente, né? Que bonito. Aí segue dizendo, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Pastor, o que são primícias? São as primeiras coisas. Então, olha que sabedoria aqui. Aqui em casa, como é que a gente faz? Eu e minha esposa recebemos o salário do nosso trabalho, né? Porque a gente não vive da obra de Deus, a gente tem o nosso trabalho secular. E aí a gente recebe o salário, primeira coisa que a gente faz é separar o dízimo para devolver a Deus. E já guardar nossas ofertas também para ofertar. O dízimo é 10% do nosso bruto. A gente já separa e já coloca lá para o Senhor. E o que sobrar, os 90%, é nosso. Disso que é nosso, a gente então tira as nossas ofertas ao Senhor. Então é bonito, Deus aí se agrada, né? E aí Deus diz, ó, quando a gente faz isso, Deus diz assim, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Oh, glória a Deus, que bonito. Ele segue dizendo, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Oh, olha o carinho, querido ouvinte, de Deus aqui, tratando com você, dizendo, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Quer dizer, quando Deus te disciplinar, rejeite, não seja rebelde, nem te enfades da sua repreensão. Quer dizer, não fique triste não com a repreensão de Deus. Sabe por quê? Está no versículo seguinte a resposta. Diz assim, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem.
Olha aí. Então, querido ouvinte, dê glória a Deus quando Deus lhe repreender, porque é um sinal de que Ele se importa com você, que Ele te ama. Deus só repreende porque Ele te ama. E Ele faz isso, Deus compara assim, igual a um pai que tem um filho a quem esse pai quer bem. Então é por isso que Ele te repreende. Porque, olha, eu vou dizer, não é mais fácil para um pai e uma mãe deixar a criança de mão? Deixar para lá. É mais fácil. Ah, não quero me aborrecer, deixa para lá. Deixa para lá quando é criança. Quando cresce, você vai se aborrecer muito mais, porque não soube repreender. Mas na hora parece que é mais fácil deixar para lá. Mas Deus não deixa ninguém para lá não, viu? Deus, Ele está ali firme repreendendo a gente porque nos ama. E aí segue o Senhor dizendo: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Olha, conhecimento da palavra de Deus, sabedoria dada por Deus. Segue a Bíblia. Porque melhor é o lucro que ela dá, da sabedoria, né? Do que o da prata. E melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Olha a sabedoria. Mais preciosa é do que pérolas. E tudo o que podes desejar não é comparável a ela, a sabedoria, ó. Oh, glória a Deus. Aí diz mais sobre a sabedoria. O alongar-se da vida está na sua mão direita. Na sua esquerda, riquezas e honra. Os caminhos, falando ainda da sabedoria, os seus caminhos são caminhos deliciosos. E todas as suas veredas, paz. Olha o que a sabedoria de Deus é importante na sua vida. E mais, é árvore de vida para os que a alcançam. E felizes são todos os que a retêm. Olha, mantenha a sabedoria junto com você, viu? Olha o que Deus está falando da sabedoria. Veja que está falando que é muito mais valiosa do que ouro, prata, pedras preciosas. Por quê, gente? Porque, olha, tá cheio de gente aí que recebeu riquezas dos seus pais, herdou riquezas, herdou empresas, indústrias e foi à falência. Porque não teve o quê? Sabedoria de Deus. E tá cheio de gente aí que começou pequeno, confiando em Deus, pedindo direção a Deus, e Deus foi dando direção e a pessoa se tornou grande. Ou a pessoa pode não ser um grande empresário, porque o grande para Deus não é o grande empresário, não é o rico. Muitas vezes Deus derrama riqueza assim na vida de um servo, para que ele possa usar esse servo para fazer também financiar grandes obras de Deus. Mas o grande para Deus, gente, é aquele que é grande na obra e no poder de Deus. É aquele que se deixa usar por Deus. Pode ser uma pessoa que ganha bem pouquinho, que tem uma vida mais restrita, mas é uma vida de paz, de alegria, de felicidade, porque Jesus é suficiente na vida dessa pessoa. No entanto, diante de Deus é uma pessoa grande, porque muito usada por Deus, porque muito se interessa pela obra de Deus, muito se interessa em pregar o Evangelho para toda criatura. Isso é uma maravilha do Senhor. Glória a Deus. E aí Deus vai falando mais sobre a sabedoria. Ó. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Com inteligência, estabeleceu os céus. Olha aí, Deus usou sabedoria para a criação. Ó. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Glória a Deus. Olha, Deus fez tudo com sabedoria. E aí a Bíblia segue. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Bom siso é o bom senso, né? A sabedoria. Ó, guarda, gente, a verdadeira sabedoria, viu? É a palavra de Deus aqui que o Senhor está falando. E aqui diz o Senhor: porque serão vida para a tua alma e adorno, enfeite, né, ao teu pescoço. E aí diz, se você cumprir essas orientações de Deus, olha o que vai acontecer na sua vida. Diz assim Deus: então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Oh, glória a Deus, eu quero. Você quer também, ouvinte? Eu quero andar assim. Quando te deitares,
não temerás. Olha aí. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Oh, glória a Deus. Maravilha, né? Tanta gente não consegue dormir, tem insônia, tem pavor da noite. Segue Deus dizendo: não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos, o ataque dos perversos quando vier. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Olha lá. Glória a Deus, olha aí. Quer dizer, Deus promete o que aqui? Quando a gente entrega o nosso caminho a Ele, confia nele, dá atenção à sabedoria de Deus, Ele promete que será a nossa segurança, que nós não cairemos diante de um ataque do inimigo, né? Glória a Deus. E diz aqui, ó, agora vem uma parte interessante das nossas atitudes, ó, Deus ensinando. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Olha, o que Deus está dizendo aqui? Não deixe de fazer o bem a alguém se você tem condição de fazer. Não fique querendo julgar a pessoa. Ah, não vou dar não, porque vai tomar de cachaça. Não faça isso. Se está na sua condição de fazer, faça o bem. Dê alguma coisa, dê a palavra também, faça uma oração, dê um abraço, dê um dinheiro, dê comida, ou conforme Deus colocar no seu coração, e se você tiver condição, faça. É o que Deus está dizendo aqui. Inclusive ele vai detalhar, vai dar o exemplo agora. Diz assim a Bíblia: não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Então Deus está dizendo, se você tem o que você ia dar, não diga volte amanhã, dê logo, né? Segue a palavra de Deus dizendo: não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Olha, outro conselho de Deus: jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Olha, para você não brigar com alguém sem razão, né? Olha, cuidado, hein, gente? Tem pessoas que qualquer coisa já parte para briga, né? Vou lhe processar, você vai ver, não sei o quê. Oh, querido, cuidado com essas demandas, né? Com essas coisas, com essa intolerância, né? E segue a Bíblia dizendo: não tenhas inveja do homem violento, eita, nem sigas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Olha aí. Então, querido, não fica olhando a vida do outro não, viu? De repente você fica aí pensando, esse pessoal rouba, engana, faz e acontece, e tá aí numa boa, e eu tô aqui numa vida difícil e tal. Não fique olhando a vida do perverso, diz Deus. Sabe? Prefira ser um reto diante de Deus, porque a Bíblia diz aqui que aos retos Deus trata com intimidade. É tudo que a gente quer. Intimidade com Deus. E aí segue a Bíblia dizendo: a maldição do Senhor habita na casa do perverso. Olha. Porém a morada dos justos ele abençoa. Opa, eu quero. Você quer na sua casa também? A bênção de Deus. Certamente, diz de Deus, ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Olha aí, então, aquela pessoa que fica zombando, né, da palavra de Deus, então, Deus se entristece com isso, né? E Deus vai acabar zombando dessas pessoas depois, porque a Bíblia nos ensina que de Deus não se zomba, né? Mas a palavra de Deus aqui nos diz que Deus dá graça, dá presente que a gente não merece aos humildes, né? Então, vamos ser humildes diante de Deus, né? Vamos reconhecer a nossa situação, o nosso erro, as nossas falhas, né? E aí ele termina o capítulo dizendo: os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam para si a ignomínia, que quer dizer a maldição, a vergonha, né? Então, queridos, olha, que palavra maravilhosa, hein? Esse capítulo 3 de Provérbios. E aí? É forte demais, né? Olha,
Olha que o núcleo desses versículos, para o nosso alimento espiritual de hoje, você vê que são os versículos 11 e 12, né? Onde o nosso paizinho querido nos diz para quê? Para a gente não ficar triste quando ele nos repreende, né? Ou nos disciplina. Mas pelo contrário, para a gente ficar feliz, porque ele, como pai que é, só repreende aquele a quem ama, né? E aí, voltando como a gente tinha falado, é exatamente assim que a gente faz com nossos filhos, quando a gente ama os filhos de verdade, né? A gente repreende, a gente aponta uma atitude errada, né? Então, o pai que ama, a mãe que ama de verdade, investe tempo e esforço, né, em acompanhar o filho, orientar e repreender. Assim é Deus com a gente, né? Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, queridos ouvintes. Eu não resisti de colocar esse capítulo 3 inteirinho, porque é um verdadeiro tratado, sabe, sobre sabedoria divina, sobre como é a repreensão divina, sobre como nunca nós devemos nos considerar sábios aos nossos olhos, né? Quer dizer, a gente nunca deve pensar que a gente está cheio, porque se o copo está cheio, não pode encher mais, né? Eu quero mais é dizer, ó, Senhor, encha o meu copo, mais e mais. Eu só sei que nada sei. Venha, Senhor, venha colocar mais coisa, mais palavra, mais conhecimento de Ti dentro de mim. E você, ouvinte, peça a mesma coisa aí. Sabe, esse é um processo contínuo que Deus vai fazendo e nunca acaba se você deixar. Por isso, querido ouvinte, sempre que você for confrontado ou repreendido pela palavra de Deus, sabe, reflita naquilo que a palavra está lhe mostrando. Seja você lendo a Bíblia, seja aqui na rádio, numa pregação, seja na igreja, reflita, sabe? Mude o rumo e se alinhe ao que Deus está dizendo, sabe? E se alegre pelo muito amor que Ele tem em fazer essa repreensão para nós. Através dessa preocupação que Deus demonstra em falar com a gente, em corrigir as nossas vidas, sabe? Depois desse processo de você se alegrar com as repreensões de Deus, então você vai se sentir como os apóstolos, a quem Jesus disse uma vez, ó, Jesus disse assim, esse trecho que nós vamos ler está lá no Evangelho de João, Novo Testamento, o último Evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho de João, capítulo 15, anote aí no seu caderninho. Evangelho de João, capítulo 15, versículos do 1 até o 4. Vamos ler aqui. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 até o 4. Diz assim Jesus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Olha, todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta fora. E todo o que dá fruto, o ramo que dá fruto que está em Jesus, somos nós, ele limpa para que produza mais fruto ainda. E aí Jesus fala aos discípulos: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Oh, glória a Deus! Olha aí. Olha o poder da limpeza da palavra, né? Quando Deus nos repreende pela sua palavra, como isso limpa a nossa vida, né? E segue Jesus dizendo: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, quem é que toma a decisão? É Deus ou somos nós, hein? Para manter a comunhão com Deus. Olha essa palavra de Jesus, somos nós. Porque Jesus disse para a gente primeiro: permaneça em mim. E aí ele responde: e eu permanecerei em você. Então depende de nós. Se a gente se chega para junto de Deus, ele chega para junto de nós. Se a gente se afasta, então ele também não vai obrigar a gente a ficar com ele, né? Então, e no final Jesus fecha dizendo: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Ou seja, Jesus está nos alertando aqui, nos orientando que realmente, se a gente não permanecer nele, não tem como a gente viver uma vida de qualidade, né? Então, glória a Deus por essa palavra. Não se entristeça, querido ouvinte, quando Deus te repreender. Fique alegre, dê glória a Deus, porque isso quer dizer que Ele te ama muito
Ao contrário, em vez de perder tempo se entristecendo, pare, ouça, veja direitinho que palavra é essa que Deus está lhe dando, se corrija diante do Senhor, creia na orientação de Deus e você vai ver só o impacto, a bênção que vai ser na sua vida, tá bom? Então, eu queria agora, queridos, aproveitar essa nossa palavra para poder orar pela sua vida. Se você tem essa dificuldade, se Deus tem falado com você, tem repreendido você e você fica triste. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Então feche os seus olhos, querido ouvinte, se você puder aí, se você estiver em condições de, onde você está, fechar os seus olhos e vamos entrar na presença de Deus juntos. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu entro, Pai, na Tua presença sagrada para Te pedir, Senhor, para Te apresentar essa pessoa, Pai, que ora comigo do outro lado do rádio. Ô Paizinho, até hoje, Senhor, essa pessoa, Jesus, ela ficou triste, chateada, quando recebia uma palavra do Senhor que não era favorável, ficava revoltada, ficava até pensando assim, quem esses crentes pensam que são, que ficam falando isso e aquilo, se acham melhores do que nós? Mas não é essa a questão, Jesus. Não é essa a questão. A questão verdadeira, Pai, é que a Tua palavra foi todinha preparada para nos orientar. O apóstolo Paulo diz que a Tua palavra é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, Pai. Nós queremos aprender a Tua justiça. Nós queremos, Senhor, ser mais filhos Teus, ser parecido contigo. O filho, ele se parece com o Pai. O filho, ele tem traços do Pai. Nós queremos, Senhor, esses traços do Senhor na nossa vida, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai amado, eu peço que o Senhor venha operar na vida, Senhor, desse ouvinte, dessa ouvinte que está agora, Pai, nesse momento aceitando a Tua repreensão, reconhecendo de fato e de verdade que os caminhos por onde tem andado não são bons caminhos, não é aquilo que Te agrada, Senhor, e a pessoa acaba sofrendo, acaba vivendo uma vida de má qualidade, uma vida ruim, triste, agoniada, sem paz, quando tudo que o Senhor queria era trazer paz para essa pessoa, era dar uma nova chance, Paizinho, uma segunda chance, uma nova vida. Oh, Paizinho querido, toca nesse coração agora, eu te peço. Espírito Santo de Deus, envolve essa pessoa. Envolve, Pai. Que ela se sinta amada, que ela se sinta uma pessoa que é importante para Ti. Afinal, foi por essa pessoa que está me ouvindo, Pai, que o Senhor derramou Teu sangue precioso naquela cruz do Calvário. Muito obrigado, Jesus, por esse derramar. Muito obrigado por nos repreender. Nós já entendemos, Pai, que nós não podemos ficar confiando no nosso entendimento, porque o nosso entendimento nos engana, Pai, muitas vezes. Mas nós queremos declarar hoje, em nome de Jesus, que nós queremos confiar somente no Senhor. Queremos dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é que é o governador das nossas vidas. E queremos declarar, Pai, que
Tudo que o Senhor faz é bom. Ainda que no princípio pareça difícil, mas tudo que o Senhor faz na nossa vida é bom. E que nós temos total e plena confiança no Teu agir, nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados ao Senhor. E nós aqui nos arrependemos, Pai, das nossas tentativas que são infrutíferas e a gente fica chateado quando o Senhor nos repreende. Muito obrigado, Pai. Eu quero a repreensão, quero que o Senhor me mostre sempre que eu errar, sempre que eu te entristecer, sempre que eu sair do Teu caminho, Senhor. E não me deixa ficar insensível não à Tua repreensão, Pai. Eu quero ficar sensível, Senhor. Quero meu coração tocado, Pai, pelo Teu Espírito. Eu te peço e desde já eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. E se você crê, meu irmão, você crê, ouvinte, que está comigo orando, diga amém. Diga que assim seja feito na minha vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos ouvintes, glória a Deus. Então, mais um dia abençoado aí na presença do Senhor para você. Lembrando que essa semana, especialmente nessa semana, eu vou estar viajando na quarta-feira, que é o dia que nós nos reunimos lá na Requinte Recepções, ali no Arruda. Fica na rua José Austregésilo, número 156. Ali vindo pela Avenida Bibiribe, sentido cidade e subúrbio, a segunda rua à direita, depois do Arruda, do estádio do Arruda, é a Rua do Sinal. Então nós nos reunimos ali toda quarta-feira, de 8 da noite às 9h30 da noite, ali na Requinte Recepções. Mas nessa semana, especialmente, nós vamos nos reunir na quinta-feira, só nessa semana, porque eu estarei viajando, não poderei estar com vocês, queridos, mas na quinta-feira estamos firmes lá. Então, só nessa semana não teremos a reunião na quarta, mas teremos na quinta-feira, para a glória de Deus, tá bom? Esperamos você lá para estar com a gente, orando, aprendendo a palavra e compartilhando das bênçãos do Senhor, tá certo? Então fiquem todos na graça e na paz de Jesus e até o programa de amanhã. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.